E agora introduzimos então o módulo 4. Qual é o conteúdo do módulo 4? 3 assuntos, tá bom? Então é diferente dos módulos anteriores, que eram um assunto, né, por módulo. O assunto desse módulo são 3. Nós vamos começar com pneumatologia, que eu já vou explicar o que é. E depois veremos antropologia, que é o estudo do homem. Veremos depois hamartiologia, que é o estudo do pecado, tá bom? Então, o módulo 4 vai constar de 3 assuntos. Vão totalizar 8 aulas. Isso significa, já que você pode ter 25% de faltas, você pode ter até 2 faltas nesse segundo módulo e ainda assim receber o certificado, tá bom? Então hoje começamos com pneumatologia. Os certificados do último módulo já estão aqui. Eu abri ele assim, distribuí em blocos, né, em sequência de ordem alfabética. Os primeiros 2 saquinhos que tem ali são do módulo 1 e do módulo 2, caso você não tenha apego ainda. Na frente tem o nome de todos aqueles que não pegaram ainda. Então, depois você dá uma conferida ali, tá bom? Pode ser que tenha impresso 2 certificados e seu nome ainda esteja lá, mas daí você nos avisa. Então, pneumatologia. A palavra pneumatologia, né, a palavra pneuma, o começo aí, né, dessa expressão, significa ou espírito, né, tem 2 significados, ou espírito, ou também ar, vento, né, por isso que a gente fala pneumonia, né, ossos pneumáticos. Então, essa expressão pneuma é do grego, pode se referir tanto a espírito, como também a ar, né, a vento. Então, são 2 significados dessa palavra em grego, pneuma. Então, é estudo do Espírito Santo, é aquilo que nós vamos abordar aqui. Hoje nós falaremos sobre quem é o Espírito Santo, então sobre o ser do Espírito. Semana que vem nós vamos falar do seu ministério, como o Espírito age, em que esferas ele age, tá bom? Hoje nós vamos nos ater a essa questão. Quem é, então, de fato, esse Espírito Santo, esse Espírito de Deus, que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, desde o primeiro capítulo de Gênesis, é mencionado, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ali em Gênesis 1, e por toda a Bíblia, então, ele aparece. Quem que é esse Espírito de Deus? Podemos nos referir a ele, a quem, né, usando quem ou o que? Então nós vamos ver sobre isso hoje, tá? Basicamente, nós vamos tratar que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal. Esse vai ser o primeiro tópico do nosso estudo de hoje. E o segundo tópico, nós veremos que ele também é Deus. Então hoje, resumindo, a nossa aula vai se ater a esses 2 tópicos. Nós vamos, para responder à pergunta, quem é o Espírito Santo? Nós vamos ver que ele é um ser pessoal e ele é o próprio Deus, tá bom? Então essas 2 coisas são muito importantes, são fundamentos da nossa teologia e nós vamos comprovar isso biblicamente. Então, vamos começar tratando que o Espírito Santo é um ser pessoal. Primeiro, por que o Espírito Santo é um ser pessoal? Porque ele possui e demonstra atributos de um ser pessoal. Antes de entrar nesse primeiro ponto, só um esclarecimento. É interessante que talvez possa ser algo óbvio, talvez não, falar que o Espírito Santo é um ser pessoal, mas existem linhas, né, de estudiosos, existem denominações, existem seitas, melhor dizendo, que não acreditam que o Espírito Santo é um ser pessoal. Olham para o Espírito Santo como se fosse uma energia, né, ou ainda falam uma força ativa de Deus. Talvez você esteja até hoje pensando nisso. Se você pensa assim, hoje nós vamos esclarecer que não é assim. O Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoalidade, é um ser pessoal que se relaciona, que tem intelecto, tem emoções, tem vontade própria, tem uma mente. Tá? Então isso é muito importante, porque principalmente na nossa concepção sobre a Trindade.
A Trindade são três pessoas que coexistem, né? Existem juntamente, eternamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando nós dizemos isso, nós estamos dizendo também que o Espírito Santo é uma pessoa eterna da Trindade, um ser pessoal. Então, quando falo pessoa, não necessariamente é um ser humano, tá bom? Pessoa no sentido de pessoalidade, de um ser pessoal, intelecto, emoções, vontade, nesse sentido. Então, a primeira defesa que nós vemos na Bíblia de que o Espírito Santo é um ser pessoal, passa por esse ponto. Ele é um ser pessoal porque ele possui e demonstra atributos, características de um ser pessoal. Quais são elas? Primeiro, o Espírito Santo é um ser inteligente, por isso ele é um ser pessoal. O Espírito conhece e perscruta todas as coisas, inclusive as coisas de Deus. Olha só o que diz o texto. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu Espírito que habita, o Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus. Então, o Espírito perscruta todas as coisas, na ideia que ele sonda, ele conhece, ele compreende, mostrando assim uma inteligência do Espírito. Ele é capaz de compreender tudo que passa no nosso coração, até mesmo as profundezas de Deus. Então, quem conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos é o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, e ele nos ajuda, ele vai revelando para nós aspectos da nossa vida. Não vou falar muito porque isso é da aula seguinte, mas esse texto então enfoca isso, que o Espírito Santo, ele é inteligente. Outro texto que mostra isso, que ele é inteligente, o Espírito tem uma mente própria. Olha o que fala Romanos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito, ele tem uma mente própria, ele tem vontade própria. Olha só que interessante o que diz a palavra. Porque ele é inteligente, o Espírito é capaz de ensinar as pessoas. É um ser inteligente que ensina didaticamente as pessoas. Olha o que diz. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja, ele sonda as coisas, ele tem uma mente, ele é capaz de ensinar, ele é um ser pessoal inteligente. Ele é um ser pessoal que possui atributos, porque ele também tem emoções e sentimentos. Ele pode ser entristecido, olha o que diz Efésios. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A ideia de que as nossas obras que desagradam a Deus entristecem o Espírito que habita em nós. Se Ele habita em nós, se nós somos de Deus, quando nós deixamos de fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus, e pendemos para a carne, a gente entristece o coração de Deus, o coração do Espírito. O Espírito sente ciúmes, a ideia de ter zelo por nós. Olha o que diz Tiago 4. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Ou seja, quando nós enchemos a nossa vida com carne, com os desejos da carne, os desejos pecaminosos, o Espírito, ele sente ciúmes no sentido de que ele quer totalmente a nossa vida para ele. Ele não quer nos dividir com a vontade, com os desejos da carne. Ele quer tomar posse totalmente da nossa vida, no sentido de que a gente viva totalmente para ele. Então esse é nesse aspecto que o texto fala que que o Espírito sente fortes ciúmes por nós. Ele quer a nossa vida totalmente dedicada e voltada para Ele. Ele tem vontade própria. Então, o terceiro aspecto do porquê ele é um ser pessoal com atributos pessoais. Ele a utiliza, por exemplo, para distribuir dons espirituais ao corpo de Cristo. Olha o que diz o texto. Mas um só e o mesmo Espírito realiza
todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então ele realiza como lhe apraz, como ele quiser, ou seja, ele tem uma vontade própria. O texto enfatiza isso, dizendo não apenas que ele realiza, mas essa expressão que eu esqueci de colocar em negrito também, como lhe apraz, como ele quer, como ele deseja. Ele direciona as atividades dos cristãos. Olha o que diz o texto. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. O Espírito, pela sua vontade, impediu, ou seja, ele está direcionando os cristãos para onde ele quer levá-los. O segundo aspecto, por que ele é um ser pessoal? Porque ele tem atitudes de um ser pessoal. Então ele tem atributos, inteligência, emoções, vontade própria. E ele também é um ser pessoal, nós vamos ver, porque ele tem atitudes, posturas de um ser pessoal. Primeira delas, ele guia os cristãos à verdade, a ouvir, falar e anunciar. Olha o que diz João 16, Jesus falando sobre o Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de fazer. Então ele guia, ele diz, ele anuncia, ele ouve, atitudes de um ser pessoal. B, ele convence do pecado. Texto que nós conhecemos bastante, né? Diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele produz um convencimento sobrenatural no coração do ser humano. Por que sobrenatural? Porque ele leva o ser humano a chegar a conclusões que por si mesmo o homem seria incapaz de chegar, de reconhecer. Então por isso que o Espírito Santo guia o homem, o ser humano, para um caminho que sozinho o homem nunca conseguiria, para não dizer que ele nunca gostaria. Então o Espírito Santo opera esse convencimento sobrenatural no coração do homem. Ele realiza milagres, o Espírito realiza milagres. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, onde Filipe compartilha ali a palavra que o eunuco estava lendo, de Isaías 53. E depois o Espírito, literalmente, transporta Filipe de lá, ele desaparece e aparece em outro lugar. Então, veja que texto diferente, você não vê mais, você vê Jesus fazendo isso depois de ressurreto, aparecendo no meio dos discípulos, e você vê aqui Felipe, o Espírito Santo, transportando Felipe de um lugar para o outro. Ele realiza esse tipo de milagres. Ele intercede por nós. Então olha o que diz Romanos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Vamos dizer, como se fosse um tradutor das nossas orações para Deus. As nossas orações são tão imperfeitas se comparado àquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus deseja, que o Espírito Santo ele intercede no sentido de tornar as nossas orações um pouco mais agradáveis a Deus. Então nesse sentido ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, que não tem como pronunciar. Ele é um ser pessoal, porque ele também recebe atribuições que somente um ser pessoal poderia receber. Esse é o terceiro argumento. Dentre elas, ele deve ser obedecido. Então, um ser pessoal é que precisa ser obedecido. Então, é uma atribuição que ele recebe. Olha só o que diz o texto de Atos. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então perceba como o Espírito exige obediência a respeito da sua vontade. Então ele é um ser pessoal, isso mostra a sua pessoalidade.
é possível mentir ao Espírito Santo. Então você não consegue mentir a uma força, a uma energia, você consegue mentir a uma pessoa. O texto diz, né, de Ananias e Safira aqui. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, um episódio ali onde o apóstolo deixa sair essa expressão: você mentiu para o Espírito Santo, mostrando assim uma atribuição humana. Outra atribuição que ele recebe, ele pode ser resistido. Olha só o que diz o texto: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, as pessoas resistindo ao Espírito. Agora, eu tenho que fazer uma pausa nesse texto para explicar uma coisa. Há na teologia reformada, né, nos 5 pontos, propriamente dizendo, nos 5 pontos do calvinismo, um dos pontos é a graça irresistível. Né? O que diz a graça irresistível? Quando o Espírito opera no coração do ser humano, quando esse chamado interno, que é a operação do Espírito no coração do ser humano, ele não tem como resistir, ele é transformado nesse momento. Mas, Leandro, o texto fala que eles resistem ao Espírito Santo. Como conciliar, então? A gente precisa ver o contexto, tá bom? Se você pegar o texto fora do contexto, a gente pode fazer o que a gente quiser com qualquer texto. Qual que é o contexto aqui? Estevão estava falando, e o texto fala, no contexto bem breve, que o Estevão estava cheio do Espírito Santo, ou seja, ele falava das coisas que o Espírito Santo lhe capacitava a falar. Ele estava demonstrando ali na sua pregação, na maneira de agir, na sua ousadia de falar, na forma de como ele comunicava a verdade, ele estava manifestando o Espírito Santo na sua vida, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, a gente vai ver melhor o que é isso semana que vem. Mas, resumidamente, é um estado que nós podemos ficar, que é de uma plenitude do Espírito, também é chamado, ser cheio do Espírito. É quando a gente busca a vontade de Deus, a gente alimenta o Espírito na nossa vida, então a gente é direcionado, controlado, guiado pelo Espírito Santo de uma forma cada vez mais intensa, quanto mais a gente vai se enchendo. E o texto relata que Estevão estava cheio do Espírito, ou seja, ele estava falando não na sua própria capacidade, no seu próprio poder, mas naquilo que o Espírito Santo conferia e capacitava Estevão naquele momento. Por isso, e os fariseus, os judaizantes ali, estavam não crendo no que aquele irmão estava dizendo, até porque nós sabemos como o texto termina, não é? Estevão é apedrejado no final do seu discurso. Ou seja, aqueles irmãos estavam rejeitando essa atuação do Espírito através da vida de Estevão. Então note, aqui o texto fala que eles estavam resistindo ao Espírito, no sentido que eles resistiam à operação do Espírito através da vida de outro irmão. Ou seja, é algo externo, é aquilo que nós chamamos de um chamado externo. Quando você prega o Evangelho para uma pessoa, no caso, Estevão estava pregando cheio do Espírito Santo, e eles estavam resistindo a isso, a pregação de Estevão que estava cheio do Espírito, tá bom? O texto não fala que eles estavam resistindo a uma atuação interna do Espírito Santo, então existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, e essa diferença ela fica clara no texto, quando você lê não apenas o versículo 51, mas o restante do texto, tá bom? Então, uma das regras de interpretação bíblica é você interpreta um texto com o seu contexto. Então, isso resolve muitos erros. Esse é um dos erros que você pode resolver olhando para o contexto. Então, só queria esclarecer isso, que é muito importante aos irmãos. Se você não entendeu, depois me procure. Qual outra atribuição que ele recebe como ser pessoal? Pode-se blasfemar contra ele. Esse texto ele é bem controverso, curioso, né? E nós vamos ver ele na aula que vem.
tá bom? Versículo 31, diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados dos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então é possível blasfemar contra o Espírito Santo. E ele pode ser também ultrajado, insultado, ofendido pelas pessoas. Hebreus 10 diz assim: de quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, é possível ofendê-lo, no sentido de viver uma vida longe dos caminhos do Senhor, né? Então, nesse sentido, nós ofendemos o Espírito, nesse sentido também, nós entristecemos o Espírito, como nós vimos. 4. Porque ele é um ser pessoal. O quarto argumento. Ele se relaciona de modo pessoal com seres pessoais. Acho que no esboço faltou arrumar ali. No esboço seu, acho que está assim. Ele se relaciona de modo pessoal com seres humanos, né? Muda humanos por seres pessoais. Você vai ver por quê. É só um detalhe, mas ele precisa ser alterado. Já vou mostrar aqui. Então, por exemplo, com os apóstolos, né? Então, de forma evidente no livro de Atos. Até as pessoas falam, no livro de Atos deveria ser chamado livro de Atos do Espírito Santo, né? Não Atos dos Apóstolos, porque o Espírito se manifestando através da vida dos apóstolos de forma clara, né? O Espírito Santo é o grande protagonista do livro de Atos. E do começo ao fim você vê o Espírito Santo se relacionando de várias maneiras com os homens ali, como nós vimos em vários textos até agora, né? Guiando, impedindo que ele fosse até uma região, guiando eles para outra região, arrebatando Filipe de um lugar para o outro. Então, esse tipo de relacionamento, ele se relaciona de modo pessoal com seres pessoais. Com Jesus ao longo do seu ministério. Então, Mateus 4 fala que o Espírito Santo guiou Jesus para ser tentado no deserto. Então, o Espírito Santo está se relacionando com Jesus, guiando Jesus. Então, olha só que interessante. João 16, né, Jesus, o texto que nós já lemos, fala que Jesus falando que o Consolador, a própria palavra Consolador, já implica num sentido de relacionamento pessoal, de consolar, mas o Espírito Santo também nos guiará a toda a verdade, nos convencerá, ele vai nos anunciar, ele vai dizer. Então tudo isso implica em relacionamento de modo pessoal. E com a própria Trindade, né? Por isso que eu tirei aí, mandei fazer essa alteração, né? De modo pessoal com seres pessoais. Então, porque isso pode abranger também a própria Trindade. Mateus 28, 19, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, existe uma conexão, uma relação ali. 2 Coríntios 13, 14, é a bênção apostólica, né? A graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo. Então, esse relacionamento do Espírito com as outras pessoas da Trindade. Resumindo, né, por que o Espírito Santo, então, é um ser pessoal? Nós podemos usar, então, esses 4 argumentos. Porque ele possui e demonstra atributos, características de um ser pessoal. Inteligência, emoções, vontade própria. Ele tem atitudes de um ser pessoal. Ele guia, convence, fala, escuta, né? Então, uma série de atitudes. Ele recebe atribuições que somente um ser pessoal poderia receber ao longo do seu ministério. Ele se relaciona de modo pessoal com os seres humanos. Então, resumindo, os 4 argumentos aí principais. Então, se você já sabe, se você não sabia, então você já sabe que o Espírito Santo, então, é um ser pessoal. Se você ouvir alguém falando que ele é uma força, uma energia, então essas palavras são palavras erradas para se referir ao Espírito Santo. Os arianos fazem isso, né? Os quais deram origem depois aos testemunhas de Jeová, os quais são unitarianos, eles não acreditam na Trindade, eles acreditam que apenas a pessoa
da deidade, a pessoa divina, é somente Yahvé. Eles não acreditam no Filho como uma pessoa da Trindade e nem no Espírito Santo. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma energia, uma força do poder de Deus, como Deus demonstra o seu poder, a sua força. Então eles não acreditam que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é um ser pessoal, que se relaciona. Mas isso está claro nas palavras de Deus, na palavra de Deus, pelo menos por esses 4 argumentos, tá bom? Então esse é um ponto essencial da nossa fé, porque ele toca na Trindade, tá? Então isso é importante. O segundo argumento, né, sobre quem é o Espírito Santo. Então ele é um ser pessoal, mas ele também, em segundo lugar, mas não menos importante, o Espírito Santo, ele é Deus. Tão Deus como Pai, tão Deus como Filho. Ou seja, tão poderoso quanto os outros, tão digno de honra quanto os outros, enfim, igualmente Deus como o Pai, igualmente Deus como o Filho. Então isso é muito importante. Diferente no que diz respeito aos seus ministérios, a forma de agir, como nós vimos, né, que se chama a questão da economia da Trindade, mas igual no que diz respeito ao seu ser, né, o que é a Trindade ontológica. Então ele é Deus. O Espírito Santo não é apenas uma pessoa, ele é uma pessoa singular, pois ele é Deus, não é um qualquer. Provas da sua pessoalidade não são necessariamente provas da divindade. Então isso é um ponto interessante. Quando nós mostramos os textos comprovando que ele é um ser pessoal, estes textos por si mesmos não necessariamente comprovam também que ele é um ser divino. Agora, atenção para o outro argumento. Porém, os textos que nós vamos ver que comprovam que ele é Deus, automaticamente comprovam também que ele é pessoal. Entenderam isso? Os textos que nós vamos ver, os quais mostram claramente que ele é Deus, também automaticamente podem ser usados para mostrar que ele é um ser pessoal. Por quê? Porque Deus é pessoal. Logo, se o Espírito Santo é Deus, ele também é um ser pessoal. Tá bom? Então essa diferença é importante. Como nós falamos, todavia, como veremos, provas da divindade devem ser consideradas também provas de pessoalidade, pois Deus é pessoal. Então, se o Espírito é Deus, logo ele é pessoal. Tá bom? Então, os textos que comprovam que ele é Deus podem ser usados para os 2 argumentos. Primeiro, por que ele é Deus? Porque os seus nomes comprovam a sua divindade. A maneira como os autores bíblicos se referem ao Espírito comprovam que ele é Deus. Esse é o primeiro argumento. Por volta de 16 vezes, ele é relacionado às outras 2 pessoas da Trindade pelo nome. Por exemplo, Atos 16, 17, nós vemos a expressão o Espírito de Jesus, para se referir ao Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,11, ali é dito, o Espírito do nosso Deus. 1 Samuel, o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus é muito comum no Antigo Testamento. Várias vezes aparece essa expressão, o Espírito de Deus. 1 Pedro 1,11, pelo Espírito de Cristo. Né? Então, alguns exemplos, mas de forma que as formas como o Espírito Santo é chamado, as quais são relacionadas às outras 2 pessoas da Trindade, o que também comprovam que ele é Deus, assim como as outras 2 pessoas. O Senhor Jesus prometeu também enviar outro Consolador. Esse é um detalhe importante e interessante do texto. O que tem de mais esse texto, Leandro? O Senhor prometeu também enviar outro Consolador. Esse é um texto em que o texto grego faz muita diferença. Por quê? Eu vou mostrar aqui para os irmãos. A respeito da palavra outro. Tá? Então, olha só. No grego, a palavra traduzida por outro significa outro do mesmo tipo, da mesma essência.
Quando é assim, a palavra usada é a palavra allos, tá bom? Do contrário, quando é outro, de um tipo diferente, é a palavra heteros, que é usada no nosso português, né, para formar palavras como heterossexual, uma mistura heterogênea. Então, esse prefixo hétero vem do grego heteros, que significa outro, mas outro no sentido de uma substância diferente à qual se refere. Tá? A palavra allos a tradução é também outro, mas da mesma substância, da mesma essência a qual se refere. Então perceba como a língua grega é uma língua rica, né? Porque na nossa língua portuguesa a gente tem outro, né? Se a gente quer falar outro diferente, a gente tem que construir uma sentença para falar isso. No grego não, no grego tem palavras específicas para dizer coisas tão profundas como essas, né? Então isso é um detalhe que no português passa desapercebido, mas que no texto da língua original que foi escrito no Novo Testamento, que é o grego, ele está presente ali. Então quando o Senhor Jesus prometeu também enviar outro Consolador, ele usa a palavra ali, allos, ou seja, outro da mesma essência do Senhor Jesus, ou seja, Deus também. Ou seja, se Cristo é Deus, então o Espírito, o outro Consolador do mesmo tipo, também é Deus. Então esse é um argumento importante que está no texto. O segundo argumento, pelo qual nós vemos que o Espírito Santo é Deus, é que os seus atributos pertencem somente a Deus. Então, além dos nomes que comprovam a sua divindade, ele possui características e atributos que só Deus poderia ter. Lembra como nós chamamos esses atributos? Atributos incomunicáveis. Lembra? Atributos comunicáveis são os atributos de Deus que Ele comunica a nós, como justiça, bondade, santidade. Então, atributos que Deus tem e nós, em uma medida menor, também possuímos. Os atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica porque são exclusivos de Deus, só Deus os possui. Como, por exemplo, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, soberania, Deus é criador, enfim, uma série de outros atributos. E eles também o Espírito Santo possui porque é Deus. Exemplo. O Espírito Santo é onisciente. Olha só o que diz o profeta Isaías. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Essa é uma forma eloquente, através de perguntas retóricas, de mostrar assim, ninguém. Ninguém ensinou ao Espírito Santo, ninguém deu a ele para que ele pudesse ser aperfeiçoado, para que ele pudesse se tornar mais inteligente. Ele já é totalmente inteligente, totalmente sábio, totalmente detentor de todo o conhecimento. Então, através de perguntas ali retóricas, óbvias, Isaías revela essa realidade, que o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, ele é infinitamente sábio e inteligente. A Bíblia também mostra que ele é onipresente. O Salmo 139 diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? O texto continua dizendo, ainda que eu vá no mais profundo do abismo, o Senhor ainda estará lá, enfim. Mas só extraindo essa parte, ela já é suficiente para mostrar. Tem algum lugar que eu possa fugir do teu Espírito? É possível fugir do teu Espírito? Novamente, uma pergunta retórica. Não, não é possível fugir do teu Espírito, porque Ele está em todo o lugar. É assim que continua o texto. Ele é onipotente e criador. As palavras ali do livro de Jó. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então, relacionando o aspecto criador, que é um aspecto exclusivo de Deus, só Deus pode criar as coisas do nada, só Deus pode dar vida, só um ser todo-poderoso pode fazer essas coisas. Então, o Espírito Santo é esse Deus onipotente, todo-poderoso e
criador, aspectos, características exclusivas de Deus. O terceiro argumento pelo qual nós respondemos que o Espírito Santo também é Deus, é que ao Espírito Santo são atribuídas obras que somente Deus pode realizar. Então nós vamos ver textos em que aparece o Espírito Santo fazendo determinada ação que seria impossível um homem, uma pessoa qualquer realizar. Teria que ser Deus para fazer isso. Tá? Então nós vamos ver textos assim relacionados ao Espírito Santo. Ele foi a causa do nascimento virginal, né, de Maria. Lucas 1,35 diz isso. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso o quê? Por causa do Espírito Santo descendo sobre si e por causa do poder do Altíssimo. Por essas razões é que também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a razão do nascimento, né, da santidade desse ente e do seu nascimento também é miraculoso, se deve ao fato de que o Espírito Santo desceu ali. O poder do Altíssimo envolveu Maria. Foi o agente que inspirou as Escrituras. Outro ponto interessante, Pedro vai dizer, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então quem foi o agente, né, que iluminou os homens para que produzissem um material escrito da revelação de Deus inspirado? O Espírito Santo. Perceba que, como a gente disse no início, o mesmo texto que mostra que Ele é Deus, também mostra que Ele é pessoal, né? Ele move as pessoas, Ele guia as pessoas. C. Ele estava envolvido na criação do mundo, né? Ora, quem pode criar as coisas senão Deus? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele estava ali na criação, envolvido na criação. Nós vemos o Pai criando, nós vemos o Espírito Santo envolvido na criação, e nós vemos também Jesus, né, através de Colossenses capítulo 1, que por meio dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 também fala. Enfim, a Trindade estava envolvida ali no processo de criação. Tá? Isso mostrando que todos eles são de fato Deus. Ele é capaz de sondar a Deus. Quem pode conhecer as profundezas de Deus? Quem é capaz de conhecer a mente de Deus? Quem é capaz de entender os propósitos eternos de Deus? Quem é capaz de alguma forma perscrutar toda a vontade de Deus e conhecê-lo? Senão o próprio Deus, senão o Espírito dele. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Que coisa incrível. O quarto argumento, para nós encerrarmos, do porquê o Espírito Santo também é Deus, é a sua relação com as outras pessoas da Trindade. Então, nós já vimos um pouco isso, né? Alguns textos ali batizando em nome do Pai, do Filho, mas nós vamos ver de uma forma um pouco mais específica agora. Então são textos que revelam tanto a sua pessoalidade, mas também revelam a sua divindade, o seu relacionamento dentro da Trindade. Então isso é importante. Então o Espírito como Iavé. Então é possível nós vermos na Bíblia, está ali. Se você não for atento, esse detalhe tão importante vai passar desapercebido. Mas os autores do Novo Testamento, falando que o Espírito Santo disse algo através de um texto do Antigo Testamento. E quando você vê esse texto no Antigo Testamento, quem disse é Iavé. Ou seja, na mente dos apóstolos e dos autores bíblicos, o Espírito Santo e Iavé são iguais, a ponto de eles poderem referir algo que Iavé disse, como se fosse o Espírito de Deus dizendo. Tá? Então esse é um detalhe muito importante, que nós vemos, por exemplo, em Atos 28,
relacionado com Isaías 6, que é uma citação de Isaías 6, e também o texto de Hebreus 10, que é uma citação de Jeremias 31. Vamos ver esses textos. Então, o Novo Testamento identifica o Espírito como Yahvé do Antigo Testamento, especialmente quando seus autores citam uma passagem do Antigo Testamento em que Yahvé falou algo e atribuem isso ao Espírito Santo. Então, são textos para você conversar com o testemunha de Jeová, quando você for conversar com ele, porque ele coloca, em igualdade o Espírito Santo com o Jeová, com Yahvé. Então, por exemplo, vamos ver esses textos aqui. Atos 28. E havendo discordância entre eles, despediram-se. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo, ele foi levado em um lugar onde havia vários judeus, e Paulo ali estava fazendo uma explanação do Antigo Testamento, tentando mostrar para aqueles judeus Jesus nas páginas do Antigo Testamento. O texto fala antes, alguns versículos antes, que uma parte dos judeus foram convencidos pela palavra de Paulo, outros não. E aí segue o texto. E havendo então discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Então quem está falando aqui? Quem Paulo disse que havia dito? O Espírito Santo disse aos vossos pais através do profeta Isaías. E olha só a passagem que ele cita. Vai esse povo e diz-lhe, de ouvido, deixa eu ver aqui que está difícil ali. De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Pesado, Mas ele dizendo que aquela passagem de Isaías estava também se cumprindo ali, onde Paulo de forma clara estava mostrando na palavra Jesus nas páginas do Antigo Testamento, de forma clara, e aqueles homens ouvindo, vendo essas coisas, ainda assim não compreenderam. Então Paulo dizendo, se cumpriu o que o Espírito Santo falou por boca do profeta Isaías. Agora, olha só o que o texto de Isaías que foi citado diz, Isaías 6, do 8 ao 10, que é o chamamento de Isaías. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. E se você voltar ao texto, você vai ver que está falando justamente de Yahvé, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse, vai e diz a esse povo, ouvi, não entendais, vede, não percebais, torne insensível. Enfim, a mesma citação que Paulo lhe falou, com esse paralelo importante. Paulo falou que o Espírito Santo disse, o texto fala que Yahvé disse, mostrando que na mente de Paulo, Yahvé e o Espírito Santo são em essência Deus, são equivalentes. Hebreus 10, diz assim o autor de Hebreus, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele cita Jeremias 31, onde o profeta, ele prediz a nova aliança que Cristo faria com a sua obra. Então ele cita a profecia da nova aliança em Jesus, só que ele diz que o Espírito Santo deu testemunho. Agora, se nós formos para Jeremias 31, o profeta vai dizer, porque é esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahvé, diz o eu sou, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração inscrevereis, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, enfim, a mesma coisa. Depois, embaixo no texto, diz novamente, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais lembrarei. Então, a palavra Espírito Santo sendo usada de forma intercambiável com Yahvé, com Jeová, mostrando claramente na mente dos apóstolos e dos autores bíblicos que ambos eram igualmente
Deus. Nós vemos também uma relação do Espírito com a palavra Deus. Aquele texto, né, em que nós vimos que Pedro disse que Ananias mentiu ao Espírito Santo, lembra dele? Olha só ele completo, né, ele junto com o versículo 4 que diz: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Novamente, um paralelo aqui entre o Espírito Santo e Deus, mostrando que mentir ao Espírito é, na verdade, mentir a Deus, colocando o Espírito Santo em igualdade com Deus. Detalhe importante desse texto. E por fim, nós vemos uma relação de igualdade com as outras pessoas da Trindade, para a gente encerrar o nosso estudo. O Espírito Santo é associado em termos de igualdade com o Pai e o Filho. Exemplo, né? Esses 4 textos de Mateus, de 2 Coríntios, de Efésios e de 1 Coríntios. Eu vou lê-los para nós encerrarmos. Olha só o que diz esse conhecido. E, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igualdade, os 3. 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, sejam com todos vós. Igualdade entre os 3. Agora, texto de Efésios, que é menos aparente, mas está aqui. Há somente um corpo e um Espírito, também como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, que relacionado ao Senhor Jesus, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, uma referência de igualdade entre cada pessoa, né, da Trindade, de forma muito bonita colocada aqui pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 12, de forma semelhante. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, outro texto, que Paulo de novo coloca os 3 em igualdade. Então, por esses argumentos, né, o relacionamento do Espírito com as outras pessoas da Trindade, nós podemos assim provar a sua real e plena divindade. Resumindo então, por que Ele é Deus? Porque os seus nomes comprovam a sua divindade, porque os seus atributos pertencem somente a Deus, ao Espírito são atribuídas obras que somente Deus pode realizar, e por fim, sua relação com as outras pessoas da Trindade demonstra sua divindade. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é um ser pessoal e Ele é Deus. Então, isso claramente na palavra de Deus. Semana que vem nós vamos ver o ministério, as obras do Espírito Santo, né? Só não vamos falar sobre dons espirituais, que embora seja algo relacionado ao Espírito Santo, por ser um assunto extenso, seria ruim dedicar apenas uma parte da aula aos dons espirituais. Por isso, nós vamos deixar uma aula inteira para dons espirituais, posteriormente, no fim do 2º semestre, quando nós formos abordar eclesiologia, a doutrina da igreja, né, que está tudo relacionado aos dons espirituais. Ali, nós abordaremos especificamente dons espirituais. Tá? Então, semana que vem nós vamos apenas citar os dons espirituais, não vamos entrar profundamente nos dons espirituais para reservar uma aula só para isso. Então venha semana que vem, nós vamos continuar o nosso assunto. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar? Peço que o pastor Vladimir nos dirija em oração.